podem tomar assento. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus agora. Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Quando eu fiz o esboço dessa carta para planejar as pregações, eu fiz um esboço com 4 exposições aqui no capítulo 9, sendo que a primeira delas iria exatamente do verso 1 até o verso 10. Consultei a maneira como alguns comentaristas dividiam a carta e praticamente todos eles fazem essa divisão. Só que aconteceu algo interessante, irmãos, ao longo dessa semana. À medida que eu estudava o texto, à medida que eu estudava especificamente o verso 1, existe uma expressão no verso 1 que ela, lamentavelmente, ela acaba sendo deixada de lado. Ela não recebe a devida atenção da grande maioria aí de comentaristas. Eu observei também algumas exposições que estão disponíveis no YouTube e também praticamente essa expressão ela é deixada de lado. E é uma expressão que é extremamente importante e que nos é cara e que nos é preciosa, pois tem tudo a ver com aquilo que nós cremos a respeito do culto. Então nós vamos ler do verso 1 até o verso 10, mas nesta noite eu vou fazer a exposição do verso 1 apenas, e no próximo domingo nós vamos então continuar a partir do verso 2 até o verso 10, tá? Então vamos ler todos juntos, todos a uma só voz, Hebreus capítulo 9, do versículo 1 até o versículo de número 10, assim diz a palavra do Senhor. Todos juntos, irmãos. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E é isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne,
baseada somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Amém. Leia comigo mais uma vez apenas o verso 1, que diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Amém. Vamos orar? Curve a sua fronte. Senhor nosso Deus, Pai Santo, bendizemos o Teu nome, nós Te louvamos, Te exaltamos, Te glorificamos. Nós, ó Deus, nos curvamos diante do Teu senhorio, confessamos a Tua soberania sobre todas as coisas. Confessamos, ó Deus, que não há Deus semelhante a Ti, não há Deus tão grande como o Senhor, Deus tão poderoso, não há Deus senão o Senhor. Pai amado, agora nós temos em nossas mãos e diante dos nossos olhos a Tua santa e augusta palavra. Palavra, ó Deus, que o Senhor inspirou, palavra revelada pelo Senhor aos Teus servos, os apóstolos e os profetas. Palavra, ó Deus, que o Senhor fez registrar de modo infalível. Palavra que o Senhor preservou ao longo dos séculos, preservando-a, ó Deus, de todos os ataques e de todas as investidas do mundo e do diabo. Palavra que o Senhor fez chegar aos nossos ouvidos para nos dar a fé, para nos trazer o arrependimento. Palavra que o Senhor continuamente nos envia para nos instruir, para nos firmar cada vez mais em Teu Filho. Nós suplicamos, ó Deus bendito, que esta palavra tão preciosa e tão profunda, nas mãos do Teu Espírito, ela venha a penetrar no coração de cada pessoa presente aqui e de cada irmão que acompanha através da transmissão. Que o Teu Espírito, ó Deus, venha a gravar a Tua palavra em cada mente. Que o Teu Espírito, ó Deus, venha a convencer, venha a ensinar a cada pessoa. Tudo isso, ó Deus, para a glória do Teu nome, para a manifestação da Tua glória, para a edificação desta igreja, para, ó Deus, a nutrição deste rebanho que é Teu, e para, ó Deus, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa completa e absoluta satisfação em Ti. Ouve a nossa oração, Senhor. Atende-nos, é o que nós Te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, no domingo passado nós concentramos a nossa atenção na parte final do capítulo 8, do verso 6 até o verso 13. Nessa parte final do capítulo 8, o autor de Hebreus, ele nos ensina a respeito das gloriosas realidades que foram profetizadas pelo profeta Jeremias, as gloriosas realidades da nova aliança, uma nova aliança que, de acordo com o autor, é uma aliança superior à aliança do Sinai, uma nova aliança superior que tem promessas superiores, que conta com um mediador infinitamente superior a Moisés e infinitamente superior a todos os sacerdotes levíticos. Domingo passado, irmãos, nós vimos como o autor apresentou o caráter defeituoso da primeira aliança. E com isso ele justifica a necessidade de uma segunda aliança, uma nova aliança. E ele vai nos ensinar que a primeira aliança, ela era incapaz de mudar os corações. Ela era incapaz de mudar as mentes das pessoas. E essa incapacidade da primeira aliança se dava em razão de que ela consistia apenas de ordenanças exteriores. Ordenanças que deveriam ter sido entendidas apenas como sinais. Sinais que tinham como única função apontar para o Senhor Jesus Cristo, apontar para aquilo que Jesus realizaria em favor do seu povo. O
O autor de Hebreus vai nos ensinar que na nova aliança, o significado interior da lei, o espírito da lei, ele agora é gravado nas nossas mentes e nos nossos corações. Nós fomos ensinados, meus irmãos, a respeito da grande loucura que é abandonar Jesus. Deixar Jesus em busca de uma aliança inferior que não pode salvar ninguém. Uma aliança que é imperfeita e defeituosa. É loucura deixar Jesus por qualquer coisa. Meus irmãos, eu já conversei com algumas pessoas que estavam sendo gravemente e tenazmente assediadas pelo pecado. E que me disseram que estavam saindo da igreja. Eu tentei argumentar com essas pessoas, falando-lhes a respeito da beleza e da sublimidade de Jesus Cristo, da grandeza de Jesus, mas a resposta que essas pessoas me deram foi a de que estavam abrindo mão de Jesus Cristo para irem em busca do pecado que tanto amavam. A resposta foi exatamente esta. Aqui você tem um exemplo do que é insanidade, do que é loucura. E é contra esse tipo de coisa que o autor de Hebreus nos adverte na parte final do capítulo 8. Ele também nos adverte, irmãos, contra o grande perigo de vivermos uma religiosidade baseada apenas naquilo que é exterior, naquilo que é aparente. De possuirmos uma religiosidade sem coração, sem vida. Nós fomos exortados sobre como devemos interpretar as profecias relacionadas à nova aliança, para não imaginarmos que a nova aliança promete um povo sem pecado. Não é isso que a nova aliança promete. Nós ainda pecamos. Infelizmente, nós ainda trazemos o pecado dentro do nosso coração. Lamentavelmente, nós ainda tropeçamos e caímos. Nós ainda ofendemos a Deus. Ainda temos a triste capacidade de ofender o Espírito de Deus com o qual fomos selados para o dia da redenção. A nossa realidade hoje, meus amados irmãos, é a do homem de Romanos 7. Você vai ver algumas pessoas dizendo que em Romanos 7 o apóstolo Paulo está falando do judeu debaixo da lei, não do cristão. Isso não é verdade. Em Romanos, no capítulo 7, Paulo vai falar sobre aquele homem que foi justificado gratuitamente mediante a fé. É o que ele ensina no capítulo 5. O homem que está unido a Jesus Cristo na semelhança da sua morte e da sua ressurreição. Do homem que, porque está unido ao Senhor Jesus Cristo, já nenhuma condenação resta sobre ele. Esse é o assunto de Romanos capítulo 8. Mas o homem que, infelizmente, ainda chora, ainda lamenta o fato de trazer o pecado dentro do seu coração, de ter em seu coração um mal, que faz com que ele não faça o bem que deseja fazer, que faz com que ele faça o mal que ele não quer fazer. Romanos 7, meus irmãos, não vai descrever um judeu debaixo da antiga aliança, debaixo da aliança da lei. Ele vai descrever a experiência de cada crente verdadeiro que anseia, que deseja a chegada do dia em que finalmente será liberto de todo e qualquer traço de pecado, que poderá dizer, a exemplo de Paulo no final do capítulo, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então não entenda que a nova aliança promete um povo que não vai pecar. E por último, nós recebemos uma aplicação muito importante, irmãos, a respeito de como os nossos filhos estão, sim, incluídos na nova aliança. Que por ser superior, os beneficia ainda mais, não menos, que os filhos dos judeus na antiga aliança.
E por essa razão, nós devemos ter o cuidado para não negligenciarmos aos nossos filhos o sinal pactual de que em Cristo eles pertencem ao Senhor. Esse sinal é o batismo da aliança. Hoje, meus irmãos, com a graça de Deus, nós avançamos em nossa exposição e nós vamos iniciar o capítulo de número 9. Há uma relação interessante entre os capítulos da carta aos Hebreus. Cada capítulo, se você ler com atenção, você vai perceber que cada capítulo tem a sua mensagem própria. Cada capítulo tem a sua mensagem central. Por exemplo, se você ler o capítulo 5, você vai observar que a mensagem do autor de Hebreus ali é que Jesus Cristo é superior a Arão, o sumo sacerdote. Quando você avança para o capítulo 7, por exemplo, o assunto do autor, a mensagem ali é que Jesus Cristo é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui no capítulo 9, meus irmãos, a mensagem do autor de Hebreus é que Jesus Cristo, ele se oferece como um sacrifício perfeito, um sacrifício definitivo, um sacrifício realizado de uma vez por todas, e que por essa razão nós temos agora plena liberdade para adentrarmos à presença de Deus e o adorarmos na beleza da sua santidade. E falando especificamente aqui do capítulo 9, um comentarista vai chamar esse capítulo de o capítulo mais solene da epístola aos Hebreus, porque aqui você tem o grande capítulo sobre a expiação no Novo Testamento. E de fato, meus irmãos, esse capítulo 9 é um capítulo fantástico. Aqui o autor continua comparando a antiga e a nova aliança. Ele continua com a sua comparação entre a aliança do Sinai e a nova aliança em Cristo. Mas agora, no capítulo 9, ele vai fazer alguns contrastes bem específicos. Ele vai comparar detalhes específicos das duas alianças. E ele começa comparando o tabernáculo terreno, ou como você tem aí no verso 1 do capítulo 9, o tabernáculo, o santuário terrestre, com o verdadeiro tabernáculo que é o santuário celestial. Nesse capítulo 9, o autor vai trabalhar alguns aspectos, ele vai detalhar alguns aspectos do tabernáculo, e ele vai nos mostrar, irmãos, a fantástica realidade para a qual o tabernáculo apontava. E isso é interessante porque, se você tivesse a oportunidade de olhar para o tabernáculo não seria algo a impressionar você. Era uma tenda. Era uma tenda com alguns detalhes belos, é verdade, mas tão somente uma tenda. Ainda assim, o que o autor deseja aqui é que nós enxerguemos, que nós compreendamos aquilo que estava por trás do tabernáculo. Um pastor chamado Richard Phillips, ele vai usar uma ilustração bem interessante para nos ajudar a entender a intenção do autor de Hebreus aqui no capítulo 9. Nessa ilustração, o pastor Richard Phillips, ele evoca as crônicas de Nárnia. Especificamente, a crônica O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Ele vai dizer, irmãos, que nessa crônica, 4 crianças encontram um guarda-roupa antigo, um guarda-roupa comum. Um guarda-roupa absolutamente comum. Que por fora era absolutamente normal. Mas que quando elas entram nesse guarda-roupa, todo um mundo que até então esteve oculto dos seus olhos, esse mundo agora, ele é revelado. Aquele guarda-roupa que por fora parecia tão banal, ele vai se revelar completamente fantástico e misterioso. E o pastor Richard Phillips vai dizer que é exatamente isso que nós temos ali no tabernáculo de Israel. O tabernáculo era uma estrutura bastante simples, mas que dentro continha elementos de grande importância e de grande significado.
O tabernáculo era nada mais que uma tenda bem ornamentada, mas em cujo interior estavam objetos santos, que falavam de uma realidade santa e de uma realidade gloriosa. Um detalhe, meus irmãos, que nós não podemos deixar de fora, de forma alguma, que nós não podemos esquecer em hipótese alguma, e que sempre devemos ter em mente, é a intenção do autor de Hebreus quando escreve a carta. Nós sempre devemos lembrar disso. Sempre devemos ter em mente o propósito do autor de Hebreus na escrita dessa carta. Lembre que o autor desejava alertar os seus leitores a respeito do grande perigo de deixarem a fé cristã e retornarem à religião do judaísmo. Porque a religião do judaísmo, de acordo com ele, era uma religião obsoleta, ultrapassada, antiquada e imperfeita. Os leitores dessa carta não deveriam cair, eles não poderiam em hipótese alguma adotar a antiga aliança em vez da nova. É por essa razão, irmãos, que o autor vai ensinar a esses judeus cristãos que eles possuem um sacerdócio melhor, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Eles possuem uma aliança melhor, que é a nova aliança. E agora, aqui, ele vai lhes ensinar que eles possuem um sacrifício infinitamente melhor. Os judeus descrentes, eles olhavam para os judeus cristãos e acusavam os judeus cristãos de fazerem parte de uma religião morta. Eles acusavam a fé cristã de não possuir glória alguma, dizendo que a fé cristã não tinha nenhum sacrifício. O autor vai dizer que isso está errado. O autor vai dizer que isso não é verdade. Porque em Jesus Cristo, meus irmãos, os cristãos possuem sim um sacrifício. Um sacrifício melhor. Um sacrifício superior. Um sacrifício perfeito e definitivo. Um sacrifício de valor infinito. Ele vai mostrar que tudo, absolutamente tudo na fé cristã é superior. Não pela religião cristã em si, mas por causa de Jesus Cristo. E para alcançar o seu objetivo, você pode olhar agora para o texto do capítulo 9, do verso 1 até o verso 10. O autor de Hebreus aqui, ele vai abordar dois assuntos, do verso 1 até o verso 10. Do verso 1 até o verso de número 5, meus irmãos, ele vai tratar da inadequação e da imperfeição do tabernáculo terreno. Tá? Do verso 1 até o verso 5, ele vai mostrar para os seus leitores e para nós também que o santuário terrestre, o tabernáculo terreno de Israel, era inadequado, era imperfeito. Tá? E do verso 6 até o verso 10, ele já vai tratar da inadequação e da insuficiência do serviço que era realizado ali no tabernáculo. Ele vai mostrar a imperfeição que existiam ali nos sacrifícios realizados no tabernáculo terreno. Irmãos, essa sessão aqui de Hebreus 9 é uma sessão simplesmente fantástica, porque aqui nós começamos a perceber de forma mais clara, aqui você vai ver, de forma mais clara, a grandeza do que Jesus fez em teu benefício. Você vai ver aqui de forma clara o que Jesus fez para que você pudesse ter acesso ininterrupto a Deus. Irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo realizou é maravilhoso, e aqui o autor vai nos ensinar a este respeito. Ele vai nos dizer que na antiga aliança, na antiga dispensação, os judeus, os israelitas, eles experimentavam a santidade de Deus no culto no tabernáculo. O culto no tabernáculo era um culto verdadeiro. Ali eles adoravam ao Deus verdadeiro. Não obstante, havia uma distância. Apesar de verdadeiro, o culto do Antigo Testamento não permitia nenhuma proximidade. Havia uma distância, o acesso estava bloqueado. Então, o ponto do autor aqui, irmãos, é simplesmente esse.
Você quer adorar a Deus de uma maneira que envolva acesso total? Ele vai dizer que é exatamente isso que Jesus nos dá. É exatamente isso que Jesus faz por nós. Então olhe para o verso 1. Nós vamos nos concentrar, irmãos, neste versículo hoje. No próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir, nós então vamos continuar do verso 2 até o verso 10. Mas leia agora comigo o verso 1. O autor aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte. Leiamos todos juntos. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Veja como o autor começa. Essa afirmação dele aqui no verso 1, meus irmãos, é uma afirmação muito interessante. Veja que ele menciona duas coisas relacionadas à antiga aliança e que estão relacionadas entre si. São duas coisas relacionadas à antiga aliança e que estão ligadas uma à outra. Ele fala do santuário terrestre, ou seja, ele fala aqui do tabernáculo, mas ele fala também, observe no verso 1, dos preceitos de serviço sagrado. Então, você tem aí esses dois aspectos da antiga aliança e que estão relacionados. O tabernáculo era exatamente o lugar onde esses serviços sagrados eram executados. E ele começa, irmãos, dizendo o seguinte, veja, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado. O que quer dizer essa expressão, preceitos de serviço sagrado? E é essa expressão que eu afirmei, que fala de algo extremamente importante, que nos é caro. O que são esses preceitos de serviço sagrado? Literalmente, veja o texto. Quando ele fala desses preceitos, irmãos, ele está dizendo que a antiga aliança, ou seja, a aliança mosaica, ela possuía um culto. Serviços sagrados aí, nada mais são do que o culto, tá? Essa expressão, serviços sagrados, ela fala da adoração, do culto que era realizado no tabernáculo. Mas ele vai falar de preceitos de serviços sagrados. Ele está falando tão somente, ele está dizendo que a adoração do Antigo Testamento era uma adoração regulada. Literalmente você pode ler o verso 1 como que dizendo, ora, a primeira aliança também tinha regulações da adoração. O culto na primeira aliança, ele era regulado. Quando ele usa essa expressão, meus irmãos, ele está dizendo que o culto que os israelitas prestavam no Antigo Testamento era determinado e era regulado pelo próprio Deus. Isto confirma algo que eu afirmei domingo passado, quando nós observamos Hebreus 8, do verso 6 ao verso 13, no sentido de que, quando o autor fala da antiga aliança, ele tem em mente especificamente a lei cerimonial, as leis do culto do Antigo Testamento, as leis que falavam dos rituais que deveriam ser observados ali no tabernáculo e posteriormente no templo. O autor de Hebreus, ele não está colocando a nova aliança contra a aliança com Noé. Ele não está colocando a nova aliança contra a aliança com Abraão, nem contra a aliança feita com Davi. A antiga aliança, ela era fraca e ela era imperfeita, porque ela consistia essencialmente de regras e de preceitos que regulavam a adoração exterior do povo de Israel. Regulações sobre os rituais. Você vai encontrar diversas leis no Antigo Testamento sobre os rituais que deveriam ser realizados ali. Regulações sobre os animais que deveriam ser oferecidos. Lembre, por exemplo, macho de 1 ano, sem defeito, sem mácula. Tudo isso é regulação, tudo isso é preceito a respeito do culto. A antiga aliança, o autor vai dizer, também possuía regulações sobre os lugares, ou o lugar
onde esses sacrifícios deveriam ser realizados. Os sacrifícios não poderiam ser realizados em qualquer lugar. Observe um detalhe interessante. Quando você lê o livro de Gênesis, você vê, por exemplo, Abel sacrificando, oferecendo holocausto ao Senhor. Você vê os patriarcas fazendo isso. E na época patriarcal, os sacrifícios eram realizados em lugares diferentes. Mas quando vem a aliança mosaica, isso acaba. Se você ler o capítulo 12 de Deuteronômio, Deus vai dizer de forma muito clara: no lugar que o Senhor teu Deus escolher, é que vocês vão sacrificar. É a esse lugar, e apenas a esse lugar, que vocês farão chegar os sacrifícios e os holocaustos. Então, irmãos, até a respeito do lugar do culto, você vai encontrar regras, você vai encontrar preceitos no Antigo Testamento. Regulações também sobre os materiais que deveriam ser utilizados, os materiais que deveriam ser usados na confecção dos objetos do culto. O princípio aqui, meus irmãos, é bem simples. Na antiga aliança, o povo não podia adorar da forma como bem entendesse. Deus não deixou que a prática do culto, que a prática da adoração fosse feita conforme a invenção dos israelitas. Ele não permitiu isso. Quando ele dá a Moisés o desenho do tabernáculo, ele dá também as ordenanças detalhadas para o culto. Ele também dá ao povo as ordenanças minuciosas para a adoração divina. Os adoradores, meus amados irmãos, não tinham nenhuma liberdade para adorarem a Deus de acordo com a sua própria sabedoria e de acordo com as suas preferências pessoais. O culto foi regulado, ele foi definido para que o povo seguisse as instruções de Deus ao cultuá-lo. Aí você vê, o autor diz, olha, na primeira aliança era assim. A pergunta é, e na nova aliança? Não é mais assim? Mudou agora na nova aliança, já que o autor está comparando a antiga e a nova aliança. Com essa expressão inicial, ele quer dizer que na nova aliança o culto não é mais regulamentado por Deus. Agora o culto não tem mais essas regulações, não possui mais esses preceitos, ele não é mais regulado pelo Senhor. Algumas pessoas, incluindo alguns teólogos, incluindo aí alguns pregadores, gostam de dizer que agora, na nova aliança, não existe mais aquilo que, historicamente, a igreja presbiteriana tem chamado de o princípio regulador do culto. Então isso vai ser dito com muita frequência aí nas redes sociais. Não existe isso de princípio regulador do culto. O culto ele não é regulado. No pensamento dessas pessoas, meus irmãos, uma vez que a antiga aliança chegou ao fim, uma vez que a antiga aliança cessou, não existe mais qualquer regulamentação. E eu vi algo bem interessante esse ano. Eu vi uma confusão sendo feita sobre isso. Essa semana, na verdade. Um pregador ele fez essa confusão porque ele observou que no Antigo Testamento, quando Deus ordena a confecção dos utensílios do tabernáculo, bem como quando Deus ordena a construção do próprio tabernáculo, Deus determinou até o material dos objetos sagrados. Acho que vocês já devem ter percebido isso na leitura que vocês fizeram do Antigo Testamento. A pia que ficava no átrio, no pátio externo, ela tinha de ser de bronze. No pátio externo deveria existir um altar onde os sacrifícios seriam realizados. Esse sacrifício tinha de ser, melhor, esse altar, ele tinha de ser de bronze também. Não podia ser de outro material. Ah, mas e se de repente, nós quiséssemos fazer um altar de ouro? Não, tinha de ser de bronze. Tá? Então, esse pregador ele vai dizer que na antiga aliança, quando Deus ordena a confecção dos utensílios do tabernáculo, Deus ordena até o material. No lugar santo você tem também o candelabro de ouro, tá? E assim por diante.
Aí ele vai dizer que agora, na nova aliança, Deus não determina que os objetos que nós usamos no culto sejam de materiais específicos. No Antigo Testamento, os objetos do tabernáculo eram de materiais específicos. Agora não. Ele vai dizer o seguinte, olha, o púlpito, Deus não diz de que material deve ser o púlpito, ou diz? Não diz. Ele não diz que tem de ser de madeira, ele não diz que tem de ser de acrílico. Ele não diz se nós devemos ler a Bíblia por meio de um livro como este, ou se nós devemos e podemos lê-la por meio de um aplicativo em nossos celulares, embora, pessoalmente, eu entenda que usar a Escritura nesse formato como um livro, não é pecado usar um aplicativo, mas eu entendo que você usar uma Bíblia assim, contribui mais para nos identificar como o povo do livro. É uma questão de imagem e de identificação, não é de preceito. Deus não ordenou. Tá? Deus não determina que os bancos onde nós nos assentamos sejam de madeira ou sejam, por exemplo, poltronas, longarinas, alcochoadas. Em virtude disso, meus irmãos, muita gente tem entendido o princípio regulador do culto de forma completamente equivocada. E o caminho para nós evitarmos essa confusão é nós termos em mente uma distinção feita por um pastor presbiteriano do passado, um pastor escocês chamado George Gillespie, que em uma obra sobre o culto, ele disse que nós só vamos entender corretamente o culto que prestamos a Deus se nós distinguirmos entre aquilo que é elemento de culto e aquilo que é circunstância de culto. E a gente já falou sobre isso muitas vezes. Mas de modo simples, irmãos, para George Gillespie, elemento de culto, veja só, elemento de culto é tudo aquilo que possui significado religioso, como os cânticos, os salmos, os hinos, os cânticos que nós entoamos, eles possuem significado religioso. A pregação, ela possui significado religioso. A celebração dos sacramentos também possui significado religioso. Mas ele vai dizer que as circunstâncias do culto não possuem significado religioso. Ele diz o seguinte: em primeiro lugar, circunstâncias não devem ser uma parte substancial do culto, o que significa que elas não devem ter nenhum significado religioso. Em segundo lugar, as circunstâncias dizem respeito a questões que facilitem a adoração, mas que não podem ser determinadas diretamente pela Escritura. Então o que é que ele está dizendo? Primeiro, não possui significado religioso, e segundo, é tudo aquilo que vai nos ajudar a realizarmos os elementos, mas que não é elemento em si. Aí veja só, preste atenção nisso. Quando você olha para a antiga aliança, e você olha para o tabernáculo, todos os objetos do tabernáculo, todos os objetos do santuário terrestre de Israel possuíam significado religioso. Por exemplo, o bronze do altar e da pia, que ficavam no pátio externo do tabernáculo, o bronze, ele é usado porque o bronze fala da ira de Deus contra o pecado. Lembre de como Jesus é descrito pelo apóstolo João, no capítulo 1 de Apocalipse, quando João diz que os pés de Jesus são como bronze polido, porque ele exerce a sua ira, ele exerce a sua justiça contra o pecado. Então o bronze usado no altar e na pia que ficavam no pátio externo, o bronze fala do juízo de Deus sobre o pecado. No altar de bronze, os sacrifícios eram realizados, o juízo de Deus se manifestava sobre as vítimas que ali eram imoladas. A pia de bronze representava a necessidade de constante purificação para todo aquele que entrava para adorar e prestar culto a Deus. Então você vai observar que mesmo o material na antiga aliança possuía significado religioso, porque tudo isso apontava de modo direto para aquilo que Jesus Cristo faria na cruz do Calvário.
O que um púlpito de madeira vai dizer sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário? O esperto vai dizer, é do mesmo material da cruz. Mas nada além disso. Nada religioso. O que bancos ou poltronas dizem sobre a obra de Cristo na cruz? Absolutamente nada. O que o candelabro do lugar santo, com as suas 7 lâmpadas, falam de Cristo, que Ele é a luz do mundo? O que os pães da proposição, que também ficavam no lugar santo, o que eles falam de Cristo, que Ele é o pão vivo que desceu do céu? Então, meus irmãos, labora em erro quem argumenta que o princípio regulador não mais existe, porque agora, na nova aliança, Deus não diz mais como devem ser os objetos que nós temos na igreja. Na antiga aliança, irmãos, no culto da antiga aliança, até mesmo o material usado na fabricação dos utensílios possuía significado religioso. Tudo era cerimonial e tudo tinha a função de apontar para a pessoa e para a obra expiatória que seria realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Isso já não existe na nova aliança. Não importa se o púlpito é feito de madeira ou de acrílico, pois isso nada tem a ver com a obra de Jesus. Não importa se nós usamos cordas de nylon ou cordas de aço no violão. Se nós temos uma bateria ou não. Porque nada disso tem relação com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não importa a cor das paredes da igreja. Embora algumas cores que as pessoas usam hoje em dia expressem um gosto estético terrível. Mas nada tem a ver com a obra de Cristo na cruz. Não há nada religioso nessas coisas. Então, irmãos, é um erro grotesco afirmar ou ao menos sugerir que na nova aliança não há mais qualquer regulamentação divina quanto ao culto. Porque na nova aliança Deus continua, sim, soberano. E o crente continua, sim, a lutar contra o pecado. Por essa razão, nada mais óbvio e nada mais justo que o Deus santo e soberano continue a exercer a sua soberania no culto que a igreja presta a Ele. E quando você olha para as escrituras do Novo Testamento, elas vão dar amplo testemunho do princípio regulador do culto. Abra sua Bíblia. Veja, por exemplo, o que está escrito no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos 23 e 24. Abram lá. João 4, verso 23 e verso 24. É uma passagem bem conhecida. Vamos ler todos juntos. Todos a uma só voz. Leiamos, irmãos. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Há um detalhe interessante nesse texto, irmãos. Jesus ele vai dizer que o lugar do culto, ele não é mais divinamente ordenado como no Antigo Testamento. Eu mencionei que em Deuteronômio 12, o Senhor determina que os filhos de Israel deveriam trazer os seus sacrifícios apenas ao lugar determinado por Deus. Agora, com a vinda de Jesus na nova aliança, o lugar, ele não é mais um lugar fixo. Lembre que na antiga aliança o culto também ele acontecia essencialmente no tabernáculo. Deus, o Senhor Jesus está dizendo que com a vinda dele e com a obra dele na nova aliança, o lugar, ele não é mais divinamente ordenado. Deus pode ser adorado agora em qualquer lugar. Nós podemos cultuá-lo aqui, nós podemos cultuá-lo lá fora, a igreja pode se reunir em qualquer lugar, onde for mais aprazível. Mas olhe para os versos 23 e 24 de João capítulo 4,
Porque nesses versículos, Jesus vai apresentar um padrão que precisa regular o nosso culto. E que deve regular o culto em todas as eras. Dois elementos essenciais estão presentes aí. Veja, o culto ele precisa ser em espírito e em verdade. O primeiro nos ensina que nós devemos adorar a Deus de maneira sincera, de maneira espiritual, com sinceridade de coração, com integridade de coração, de maneira simples e com um senso de reverência por causa da natureza do ser do nosso Deus. Mas veja o segundo elemento, o culto, ele também precisa ser prestado a Deus em verdade. Meus irmãos, eu gosto muito da maneira como o apóstolo João usa a palavra verdade. Dos autores ou dos escritores do Novo Testamento, João é o que mais vezes usa a palavra verdade. Se você pegar só o Evangelho de João e as cartas de João, sem considerar Apocalipse, mas só nesses quatro escritos, João usa a palavra verdade 45 vezes. E em quase todas elas, em quase todas as 45 vezes, quando João fala da verdade, ele fala da palavra de Deus. Vejam alguns exemplos. Abram as suas Bíblias em João 17, verso 17, uma das passagens mais conhecidas do ministério de Jesus na sua oração sacerdotal. Abra lá, João 17, verso 17. Vamos ler todos juntos? Diz assim: santifica-os na verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Vá para a segunda carta de João. Perdoe-me, primeira carta de João, capítulo 2, verso 4. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 4. Leiamos todos juntos. Diz assim a palavra de Deus. 1 João 2, verso 4, está escrito: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está o quê? A verdade estaria nessa pessoa, se essa pessoa andasse de acordo com a palavra de Deus. Se ela andasse de acordo com os mandamentos de Deus. Então, meus irmãos, verdade para o apóstolo João significa a verdade da palavra de Deus. E outro detalhe sobre João capítulo 4 é que no versículo 22, Jesus ele rejeita a adoração dos samaritanos. E ele rejeita a adoração dos samaritanos, dizendo que os samaritanos adoravam o que não conheciam. Ou seja, o culto dos samaritanos não era firmado na verdade. Então, irmãos, praticar a verdade é praticar o que está na palavra de Deus. Viver na verdade para João é viver de acordo com o que é ensinado na Escritura. Andar na verdade é andar no caminho que a Bíblia ordena. E finalmente, irmãos, cultuar, adorar em verdade é adorar da maneira ensinada pelas Escrituras. O nosso culto deve se dirigir ao Deus verdadeiro, conforme ensinado na sua palavra. O que nós chamamos de princípio regulador do culto, também foi ensinado pelo apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, no verso 23, por exemplo. Paulo vai falar ali de algumas coisas, ele condena essas coisas que, de acordo com ele, tinham aparência de sabedoria, mas eram apenas culto de si mesmo. Veja isso, abra lá, Colossenses 2, verso 23. Colossenses capítulo 2, verso 23. Paulo vai dizer assim, veja: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Ele vai dizer que algumas coisas que eram ensinadas, que eram defendidas pelos judaizantes, essas coisas nada mais eram do que culto de si mesmo. A
palavra que ele usa aí, culto de si mesmo, traduz uma única palavra que Paulo usa, e ele usa apenas aqui no Novo Testamento. E essa palavra, traduzida aí como culto de si mesmo, meus irmãos, transmite a ideia de uma adoração que tem a sua origem, não em Deus, mas tem origem aqui, ó, na cabecinha do ser humano. É um culto que não é ordenado pelo Senhor, mas que é inventado pelo homem. Paulo nos ensina que para que seja aceitável a Deus, o culto não pode ter a sua fonte no eu, na vontade da pessoa, na mente do ser humano. O culto não pode ser fabricado pelo homem. Para que seja aceitável, mesmo na nova aliança, é necessário que o culto tenha a sua origem na regulação dada pelo Senhor. E muitos outros textos poderiam ser mencionados, como quando Jesus rejeita o culto dos fariseus, porque era um culto firmado não na palavra de Deus, mas firmado na tradição dos homens. Você vê isso em Mateus capítulo 15. Então, irmãos, entendam que mesmo na nova aliança, o culto ele é regulado. Então, qual é a diferença entre a antiga e a nova aliança em relação ao culto? A diferença substancial que é ensinada pelo autor de Hebreus entre a antiga e a nova aliança em relação ao culto não está em que a antiga possuía regulações e agora a nova não as possui. Meus irmãos, a diferença é que na antiga aliança o tabernáculo permanecia como o centro do culto. Mas agora, na nova aliança, o centro do culto não é um lugar. É uma pessoa. É Jesus Cristo. Aquele que substitui o tabernáculo. Aquele de quem o apóstolo João vai dizer no primeiro capítulo do seu evangelho, quando ele diz que o verbo se fez carne e tabernaculou e habitou entre nós. Na nova aliança, o culto agora ele é centralizado em uma pessoa, aquele que é o Emanuel, aquele que é Deus conosco, aquele que é o verdadeiro tabernáculo. Mas mesmo esse culto centralizado na pessoa de Jesus, ele é regulado por Jesus Cristo. Meus irmãos, por ora, eu quero ficar apenas aqui com o verso 1. Pois esse verso, ao tratar dos preceitos do serviço sagrado na antiga aliança, ele proporciona para nós duas lições extremamente importantes e necessárias. A primeira lição que nós podemos extrair desse versículo é que nós somos ensinados a respeito do quão importante o culto é para Deus. E é importante ter isso em mente, porque para muitas pessoas o culto não é algo importante. Para muitas pessoas o culto é algo acessório. O culto é apenas um apêndice de suas vidas. Cultuam quando dá. Cultuam quando têm vontade, mas não atendem à santa convocação. Pessoas que ouvem a santa convocação do Senhor pela manhã, mas não vêm apenas à noite, ou ouvem a santa convocação à noite e não vêm apenas pela manhã. Para muita gente, lamentavelmente, o culto não é importante, outras coisas são mais importantes. Aqui você vê o quanto o culto é importante para Deus. Aliança e culto estão intimamente ligados. Não existe aliança sem adoração. Não existe participação na aliança sem participação no culto. Irmãos, o Senhor entrou em aliança conosco exatamente para nós prestarmos a Ele a adoração de que Ele é digno. Por que Deus veio até você e fez uma aliança com você para que você o adore, para que você o cultue, para que você se curve diante dEle, para que você cante a Ele, para que você exalte a beleza do Senhor, para que você ouça a sua palavra, para que você dele se alimente? Por que Deus incluiu os teus filhos na nova aliança? Para que eles aprendam a adorar a Deus, para que eles sejam também adoradores do Deus vivo.
Irmãos, o culto é algo da maior importância para Deus. Na verdade, o culto é o que de mais importante há para o Senhor. Porque tudo que Deus fez ao longo da história, tudo que Deus já realizou na vida pessoal de cada pessoa aqui presente, o que Ele continua a fazer nos nossos dias e tudo o que Ele ainda vai fazer no futuro, tem o culto como fim. Tem o culto como objetivo. A evangelização. A evangelização tem o culto como seu objetivo. Você evangeliza. Missionários são enviados para tribos indígenas, por exemplo. Missionários são enviados para países africanos. Com qual objetivo? De que pessoas se rendam aos pés do Senhor e adorem ao Senhor Jesus Cristo. O objetivo de tudo que Deus faz é para que todo joelho se dobre diante de Cristo e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é culto. Nós evangelizamos para isso, meus irmãos. Então vejam, para Deus não há nada tão importante quanto a sua própria glória. E culto é glória tributada a Deus. Culto é reverência devida àquele que é infinitamente digno e merecedor. Se o culto é então tão importante dessa maneira para o Senhor, por que não é para mim? Por que não é para você? Se o culto é tão importante para Deus a ponto de Ele marcar semanalmente 2 encontros públicos conosco, por que nós damos de ombros para isso e não atendemos ao chamado dele? O que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, agora, nesta ocasião, é o evento mais significativo, é o evento mais importante de toda a nossa agenda semanal. Nada do que nós fizermos ao longo da semana é tão crucial para a nossa existência eterna quanto o culto. Em segundo lugar, nós devemos ter bem estabelecido em nossa mente que o culto, sendo algo tão importante, não pode ser feito também de qualquer jeito. Não pode ser prestado a Deus de qualquer modo. O culto não pode acontecer e não pode ser conduzido pela nossa imaginação. Deus é tão glorioso, Ele é tão soberano, e nós somos tão pequenos, tão limitados e ainda pecadores, que o modo como Deus deve ser cultuado não pode ser deixado ao nosso próprio critério. A nossa confissão de fé vai dizer que Deus não pode ser adorado segundo as imaginações dos homens, nem segundo as sugestões de Satanás. O culto, meus irmãos, é regulado. Deus deixou regulações do serviço sagrado nas Escrituras. Um bispo anglicano chamado David Peterson, ele vai nos dizer que o culto é quando você se envolve com Deus nos termos que Deus propõe e da maneira como Ele somente torna possível. Deus não define as nossas circunstâncias de culto. Ele não diz como deve ser o mobiliário da nossa igreja, Ele não diz como deve ser o formato do nosso prédio, mas Ele determina quais devem ser os atos do culto que oferecemos a Ele. Nós lemos publicamente a Escritura no culto, porque Deus determinou isso na sua palavra. Nós fazemos orações com ações de graças, porque assim Deus ordena nas Escrituras. Nós entoamos salmos, hinos e cânticos espirituais, porque esta é a vontade de Deus. Nós pregamos as Escrituras sagradas, porque Deus assim regulamentou. No culto, nós celebramos os sacramentos, porque o Senhor Jesus Cristo os ordenou. Irmãos, tudo o que nós fazemos no culto precisa ser ordenado por Deus, e nada do que Deus ordenou pode ficar de fora. E nada daquilo que Ele não ordenou pode ser introduzido ou realizado no culto. Eu sei que esta doutrina
que esta doutrina bíblica, eu sei que ela é impopular nos nossos dias. Porque algumas pessoas chegam mesmo a afirmar que o princípio regulador do culto está fora de moda. Eu ouvi isso recentemente. Essa é uma doutrina que está fora de moda. Elas afirmam que essa doutrina é nada mais do que uma doutrina da cultura europeia inventada por teólogos do século XVII. Mas esse não é o problema. Porque nós temos observado que essa doutrina ela é ensinada nas Escrituras. O grande problema, meus irmãos, para as pessoas afirmarem isso, é que elas não creem em que Deus nos diz na sua palavra como devemos adorá-lo de maneira congregacional e corporativa. O grande problema de muitos evangélicos hoje, irmãos, se chama descrença. O grande problema é que de forma contraditória, muitos crentes são descrentes em relação a muitas coisas. Hoje em dia, o que está na moda para muitos é a descrença. Em que sentido? Não creem que Deus fala nas Escrituras como a sua igreja deve ser governada, por exemplo. Não creem que a igreja local é algo essencial para o cumprimento da grande comissão ou para a tarefa do discipulado cristão. É, por exemplo, o que os chamados desigrejados pensam. Não creem na importância da igreja local. Não creem na autoridade dos ofícios eclesiásticos estabelecidos por Jesus. Preferem uma versão distorcida da doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Da mesma forma, muitos não creem que Deus estabeleça na Bíblia como ele deve ser adorado, como o culto solene deve ser prestado. É por causa dessa descrença que muitas vezes nós pensamos no culto de uma forma completamente equivocada. Nós pensamos que o culto deve ser uma forma de evangelismo, nós invertemos a ordem entre o meio e o fim. Nós pensamos que o que importa no culto é o nosso coração, o que importam são as nossas intenções, o que importa é a nossa sinceridade no culto. Irmãos, não é apenas o coração e a sinceridade que importam. A verdade, ela também importa. A verdade tem de andar junto. Deus determina sim como o culto deve ser prestado. A verdade da palavra de Deus, a verdade da Escritura, precisa ser o fundamento do culto. É quando nós entendemos isso, que nós podemos apreciar de modo mais intenso a beleza do que Jesus fez em nosso favor, ao se oferecer como um sacrifício perfeito, que é o que nós vamos observar a partir do verso 2 de Hebreus 9. Que Deus, pois, nos abençoe, meus irmãos, que Ele nos ajude, que Ele, usando as palavras de Martinho Lutero, na sua famosa declaração na Dieta de Worms em 1521, que Ele cative o nosso coração dia a dia à sua santa